Salve, salve, torcida azulina! Estamos começando mais uma edição do podcast Bancada Azulina, agora a edição de número 15. Estamos aqui para falar sobre a derrota na segunda partida da Série C contra o Globo, partida essa que aconteceu no sábado, dia 4 de maio, em Ceará-Mirim, frente ao Globo. E para falar sobre isso e outros assuntos, estou aqui com Jones Ribeiro. E aí, Jones, boa noite, como é que você tá, querido? Fala, Mike, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que acompanha o Bancada Azulina. Talvez seja até mesmo o nome, viu, Mike? De Bancada Azulina pra Divã Azulino, porque haja mágoa pra comentar. Beleza. Uma informação que eu tenho esquecido de falar nos últimos episódios, né? Mas o Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, assim como no YouTube, Spotify e no seu feed. Qualquer dúvida de como ouvir o Bancada Azulina de uma forma mais tranquila, pode perguntar a gente, pode entrar em contato que a gente tá aqui pra te ajudar. Beleza, 2 jogos, 2 derrotas, 4 gols sofridos, 0 gols marcados. O que falar desse início de Série C? Trágico, para não dizer o mínimo. É trágico, totalmente trágico. A gente já esperava pelo desempenho que foi o time no início do ano. Na Copa do Nordeste, principalmente no Campeonato Sergipano, porque era a competição em que depositávamos mais confiança e a gente via no que deu no final do campeonato. Nem conseguimos chegar à decisão. Mas a cada dia o confiança piora. Dessa vez, além das tradicionais falhas do sistema defensivo, a gente viu mais uma. Nosso goleiro falhou, na minha opinião, nos 2 gols. Também no primeiro gol. No segundo, claro que ele falhou. Isso não há nem o que comentar. Mas no primeiro gol, pra mim também ele falhou. Era uma bola defensável. Foi um chute fraco, de fora da área. E como a gente diz no futebol, ele aceitou. Tem muita coisa pra melhorar nesse time. O Confiança, com todo o respeito que eu tenho aos atletas, pra ser um time ruim, ele precisa melhorar muito. O que a gente tem visto os outros jogando, eu assisti agora o jogo do Ferroviário com o Santa Cruz. Santa Cruz foi cheinho, colocou o time titular contra o Ferroviário. Foi 3 e foi pouco. O Ferroviário jogou muita bola. Os caras que passam por aqui não jogam, chegam nas outras equipes, aparecem. Cachito fez um golaço, é impressionante a frequência com que isso ocorre. Mas é futebol. Confiança, ele teve mais uma vez um desempenho muito ruim na parte de criação. Ao que tudo indica, nós não pudemos assistir ao jogo de ontem, de sábado, Confiança contra o Globo, porque o Brasil tem retrocedido em muita coisa, e uma delas é nas transmissões de futebol. Eu não sei se você estava com saudade, Michael, de escutar-me pelo rádio, né? Você viu que Jonas jogou no Confiança, eu nem sabia que Jonas estava no Confiança. Quem é esse Jonas? Foi citado na transmissão. Mas a gente tem que reacostumar a ver o futebol, ouvir o futebol pelo rádio, então nós não podemos assistir a partida. Confiança melhorou um pouco no segundo tempo, ao que tudo indica, com a entrada de Ítalo, que deu mais mobilidade no sistema ofensivo do time, mas não foi suficiente para sequer fazer um gol, mesmo tendo jogado o segundo tempo, 20 minutos dele, com um jogador a mais. O Daniel Paulista teve 15 dias para treinar, é verdade, o time não é bom, mas ele teve 15 dias para treinar e nós não apresentamos nada de novo nas partidas que fizemos nesse retorno às atividades, né? E mais, eu acho que em alguns pontos nós inclusive retrocedemos. Exatamente. Sobre o jogo, do que eu ouvi no rádio, o Confiança, ele entrou pra cima com a mesma escalação e a mesma formação, com 2 meias e 2 pontos, na verdade, que jogou na quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. Essa formação mais avançada, ela custou pra gente pelo menos o primeiro gol. O time tava... Se você ver, olha o vídeo, ainda que a qualidade do vídeo não seja das melhores, o primeiro gol saiu depois de uma cobrança de falta do Confiança, onde o Confiança cobra a falta, chuveirinho na área, pra variar, né? E na verdade era uma falta da intermediária, não fazia nem sentido aquele chuveirinho na área, o jogo ainda no início do primeiro tempo, mas enfim. Chuveirinho na área, goleiro pega a bola e puxa o contra-ataque com o pé. Na transmissão do rádio, eu achei que ele tinha feito aquele lançamento com a mão, que até alguns goleiros, Rafael Santos costumava fazer aqui no Confiança. Mas não, ele foi com o pé, alguém furou, deu mais 2 toques e o atacante do Globo estava de frente pro gol. Então
foi uma peneira, uma fragilidade defensiva muito grande. E aí aconteceu o gol. No segundo tempo, o time volta, ainda vai mais pra cima, tira Felipe Lima, que segundo relatos de quem esteve em Ceará Mirim, até estava fazendo uma partida melhor do que as últimas. Felipe Lima, que evoluiu, inclusive. Saiu para entrar Jucimar e sai Jonatas para entrar Ítalo. O time melhorou um pouco, mas não muito. É porque o rádio é de lascar, que a gente acaba não tendo a real sensação de como tá o jogo, principalmente dependendo do narrador. Mas eu olhei as estatísticas no site de aposta, o Confiança não deu um chute no gol, que é o que eles chamam de chute enquadrado, aquele chute que o goleiro defende. Todos os chutes do Confiança, passaram longe da barra. Então é preocupante a gente perder desse jeito. E pra mim, e aí eu quero que você dê sua opinião. Pra mim, o Confiança entrou mal armado. Primeiro, a gente tá num momento muito, muito sério e a gente precisa estancar a sangria. Então, você entra com o time pra frente pra enfrentar um adversário que joga em casa e que não perdeu em casa esse ano. Aí você vai dizer, tudo bem, foi o Campeonato Potiguar. Beleza, mas a gente jogou um campeonato de nível igual ou até mais baixo, que foi o Campeonato Sergipano, e não Potiguar é melhor. Potiguar é melhor que o nosso. Exatamente. Então, pra mim, o grande erro na escalação de Daniel Paulista foi esse. Acho que voltava ao esquema um pouco mais defensivo, segurava, cozinhava e talvez... uma coisa que eu falei no podcast que eu gravei com a Ellen no início da semana, já no segundo tempo seria a hora de jogar Ítalo ali, com os jogadores mais cansados, mais desgastados, com uma visão melhor de como o Globo está. Você solta Ítalo, que ele tem essa capacidade de costurar, de abrir espaço onde não tem e poder aí fazer um gol melhor. Esse é meu primeiro comentário sobre escalação. E outro que eu queria que você comentasse a única possibilidade de existir ataque é com Tito, porque ele tá muito mal essa temporada e a gente tem que buscar saída, não dá pra ficar refém disso. E Tito, pelo que ele fez em 2017, virou ídolo da torcida, inclusive meu, com razão. Ele fez por onde a gente gosta dele, mas o que ele tem feito no Confiança do ano passado pra cá, ele tá desconstruindo tudo, ele tá apagando, ele tá como se ele tivesse com uma borracha, com um caderninho, apagando tudo que ele escreveu de lá, inclusive, porque foi muito pouco. Nós não podemos ficar refém de um jogador, e o que Tito tem feito não justifica ele ser mantido. É melhor às vezes jogar sem um centroavante do que jogar com Tito, pelo que ele tem rendido, porque ele não apoia no momento defensivo, ele não segura os zagueiros, ele não ganha por cima na cabeça, ele não chuta bem no gol, ele não tem feito nada, né? Tem sido um a menos, né? E isso é triste porque nós conhecemos o potencial de Tito. Eu não sei o que acontece, eu não sei se ele não queria estar no Confiança, soube que ele teve proposta para sair e não foi, devia ter ido, todo respeito, devia ter ido. O que ele tem feito no Confiança não faz falta de jeito nenhum. Não vou colocar a culpa nas costas dele de tudo que está acontecido, porque o que acontece no Confiança é um somatório de fatores. A principal razão, nós sabemos qual é, não está no clube, aliás, não está nos jogadores, está na diretoria do Confiança, né? As escolhas ruins que ela tem feito ao longo do tempo. A gente sabe muito bem disso, os jogadores são os menos culpados, mas são eles que estão jogando, né? Eles que estão vestindo o nosso manto, eles que estão errando ou acertando ocasionalmente. Então é deles que a gente precisa falar nesse momento. Então dá pra jogar sem Tito. Chegou um outro atacante, ele entrou, a gente não sabe, vamos ter uma oportunidade de vê-lo terça-feira no jogo contra o Sampaio Corrêa na volta pela pré-copa do Nordeste. A gente vai poder avaliar um pouco. Se a gente comparar os dois jogos, o jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta-feira, no dia do nosso aniversário, e o jogo do final de semana contra o Globo pela Série C do Campeonato Brasileiro, a gente percebeu que no jogo contra o Sampaio Corrêa o Confiança jogou um pouco melhor, apresentou um futebol. A minha dúvida era a respeito daquela partida. O Confiança se apresentou melhor porque houve uma evolução, o Confiança se apresentou melhor porque o Sampaio Corrêa foi obrigado a poupar 5 jogadores por questões físicas, ou o Confiança jogou melhor porque o Sampaio Corrêa cozinhou e banho-maria porque sabia que tinha volta. Para mim está muito claro, não foi a primeira. O Confiança não evoluiu, porque nós pegamos um time supostamente mais fraco do que o Sampaio Corrêa e perdemos feio. Você acabou de dizer, não demos um chute sequer ao gol. E quanto à escalação, eu concordo com você. Eu acho que ele escalou o time porque ele teve essa falsa percepção de que houve uma evolução. Foi uma falsa percepção. Ele não fez a leitura correta do jogo e aí manteve a mesma equipe. E ao manter a mesma equipe, nós cometemos o erro de jogar muito aberto fora de casa. E a gente sabe, na Série C, dá muito empate. E a gente às vezes sofre com esse monte de empate. Mas se nós tivéssemos empatados os 2 jogos,
nós tínhamos 2 pontos e não teríamos nenhuma derrota. É muito melhor do que ter perdido para Sampaio Corrêa e para o Globo. Exatamente. Eu tô buscando aqui o time de 2017, porque eu tenho uma dúvida em relação a Tito. Se eu bem me recordo, Tito ele não era esse atacante que ele tá jogando hoje. Ele tá jogando um pouco fora de posição, muito enfiado ali no meio dos zagueiros. Eu tenho lembrança de Tito flutuando mais, indo pro 1-1 com o zagueiro, caindo pelas laterais. E Tito tá com a função que é muito de Kivel, que foi de Frontini por certo tempo, de estar ali incomodando os zagueiros. E uma coisa que a gente fala sempre, ele não é bom de cabeça. Enfim, além desse mau desempenho dele, ele também tá um pouco fora de posição. Acho que ele merecia sair um pouco, ver o que é que ele quer da vida, se ele vai mesmo se dedicar, porque desde que ele voltou do Atlético Goianiense, ele não rende mais a mesma coisa. Até porque ele voltou praticamente à força, mas para não perder o investimento, o jogador, e até para não atrapalhar a carreira do próprio Tito, algo deve ser feito para esses próximos jogos. Chegou um atacante novo, não dá pra avaliar muita coisa, até porque ele entrou ali no pega pra capar, no bumbo a meu boi, não teve muito minuto pra muita coisa pra fazer. Mas a gente tem Ari, que tá se esforçando, acho que dá pra gente tentar ver, não sei se já pra terça, porque quer queira ou não, Tito tem mais experiência que esses dois jogadores. Então, para pegar um time cascudo como Sampaio, que enfrentou um jogo dificílimo contra o Botafogo da Paraíba no último sábado, perdeu 2 jogadores expulsos e ainda assim conseguiu segurar o empate, acho que talvez Tito ainda fique por conta dessa experiência. Mas algo tem que ser feito no curto prazo em relação à permanência de Tito no elenco. Sobre a falta de gols, até porque 2 jogos, pegamos 4 gols e não fizemos nenhum. Se a gente analisar friamente, ele não é culpado pelo Confiança não ter feito nenhum gol, porque nós não criamos, né, nesses 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Não criamos quase nada. O primeiro jogo foi aquele jogo lastimável que tivemos aí contra o Sampaio Corrêa. Contra o Globo a gente não pôde assistir as partidas para tirar conclusões mais fundamentadas. Mas mesmo assim, ainda que ele esteja fora de posição, ele não briga, velho. Ele não mostra disposição, né? Isso, pro torcedor, isso é o fim. Jogador que não mostra disposição pro torcedor, isso é o fim. Ele tá fadado a fracasso. Eu concordo até que ele tá fora de posição, realmente. Ele tá fora de posição, mas ele tá fora de posição por quê? Porque o time de 2017, principalmente quando o Tito começou a fazer gols, que ele sai para a Romênia e volta, o time jogava em função de Tito. O time de 2017, ele jogava em função de Tito. Então, tinha, apesar do pouco tempo, tinha uma jogada um pouco ensaiada. Tito saía da área, mas alguém entrava. Então, você tinha gol de Everton. Teve um gol de Everton contra o Fortaleza de cabeça, gol de centroavante. Tito não faria aquele gol, inclusive. Eu acho que Tito não faria aquele gol de cabeça. Mas os outros jogadores supriam essa necessidade de ter um homem de área. Então havia um pouco mais de conjunto. O time era talhado para jogar dessa forma. E tinha Álvaro em grande fase, né? Tinha Álvaro em grande fase, né? Álvaro, até eu vejo até semelhança no estilo de jogar de Álvaro e o Ari Moura. Eu acho que ele tem potencial, um cara jovem, dá para evoluir. Até porque Álvaro, no primeiro ano que ele chegou, em 2016, naquele ano de Roberto Fernandes, que nos livrou do rebaixamento, Álvaro não apresentou tanto. Só que em 2017, aí sim, como a gente desarmou, apresentou tudo que ele poderia, todo o potencial dele. Mas é isso, o Confiança hoje também está montado para Tito, só que numa posição de centroavante, e ele aí não está rendendo. Se a ideia é jogar com centroavante, tem que procurar outra solução, o Tito não está dando. Assim, sobre a diferença entre o segundo jogo da pré-copa do Nordeste, o primeiro jogo da pré-copa do Nordeste, segundo contra o Sampaio e esse contra o Globo, do pouco que dá para saber, dado a transmissão, o Confiança teve muita chance no jogo contra o Sampaio, tanto que o melhor jogador da partida foi o goleiro Arley do Sampaio. A questão é, o Globo, ele jogou fechado, aproveitou, o Confiança amassou o Globo no início, parecia que o Confiança era o dono da casa, mas aí na falha do Confiança, o Globo abriu o placar e fez tudo que queria. O Globo botou o caminhão na frente da zaga e não saiu mais. É tanto que depois disso eu falei que o Confiança não deu mais nenhum chute ao gol, tampouco o Globo fez alguma coisa. O Globo conseguiu aquele gol
devido àquela falha bizarra de Jean e um pênalti também de outra entregada de bola na saída do jogo. Que aí mostra mais a questão do nervosismo, né? O time tá tenso, nada acontece. É por isso que eu falo, tem que estancar a sangria. Tem que entrar no jogo com muito defensivo, segurando todo mundo lá atrás, para pelo menos empatar, enfim, para conseguir alguma coisa. Acho que se a gente tentar ir pro desespero e perder mais um jogo, mais outro jogo, a coisa começa a entrar em uma espiral que é impossível de reverter. A nossa sorte ainda, Mike, é porque os outros times não têm vencido. Então não tem ninguém com 6 pontos até agora. Exato. O líder tem 4, são vários líderes. Então tem muita gente com 1 ponto, muita gente com 2 pontos. Então a gente uma vitória já fica no nível de todo mundo. É a nossa sorte, porque se os outros times estivessem vencendo tal, e tivessem 2 grupos bem destacados, sim, alguns com 6 e outros com 0, já estava mais difícil. Não, mas aí como os outros não têm vencido, ajuda. Essa é a tônica da Série C. Eu lembro de uma Série C, eu não vou me lembrar agora o ano exatamente, se foi 2016 ou 2017, que a gente venceu a primeira lá pela 5ª, 6ª rodada, fora de casa contra o River do Piauí. Então, e ainda assim conseguimos... Foi 2016. 2016, né? Pronto. Ainda assim conseguimos escapar do acesso, ou escapar da degola. Eu tô olhando a classificação aqui. O líder é o Ferroviário com 4 pontos, seguido de Sampaio Corrêa e ABC. Esses três, mais Globo e Botafogo, são os únicos invictos no grupo A da Série B, da Série C. Na lanterna estamos nós, com 0 pontos, e o Santa Cruz, que perdeu hoje de 3-0 pro Ferroviário com apenas 1 ponto. Enfim, aí na Marola tem Imperatriz, Globo, Botafogo e 13. Dessa classificação, eu vejo aí dois jabutis em cima da árvore, que é o Santa Cruz, não vai ficar lá embaixo, vai subir, e o Ferroviário, ainda que tenha apresentado um bom jogo hoje, ainda que tenha no banco Marcelo Vilar, mas eu não sei, talvez eu não aposte que ele mantenha essa liderança, não. Acho que também deve... Não sei, viu? Agora o time, o que jogou e os resultados, assim, me desmentem, porque você empatar com o Belo em João Pessoa e meter 3-0 no Santa Cruz não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então... E mais, o Ferroviário, eu digo isso desde o ano passado, o Ferroviário do nosso nível, pô, ou superior. Eu lembro no final da década de 90 de eliminação do Confiança de Série C pro Ferroviário. Exatamente. E o Ferroviário é um time do Ceará, que é um estado forte no Nordeste. Sim. Então, eu não vejo, por exemplo, o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um time de maior tradição, tá? Não, sem entrar nisso, o Sampaio Corrêa tem mais tradição. Mas pelo estado, o estado do Ceará é mais forte que o estado do Maranhão. O estado do Ceará é mais forte do Rio Grande do Norte. Claro que a gente lá tem o Fortaleza e o Ceará, que hegemonizam os dois, inclusive, ocasionalmente estão na Série A nesse ano de 2019. Mas querendo ou não ser, tradicionalmente a terceira força no estado do Ceará, que tem Fortaleza e Ceará, não é pouca coisa. Exatamente. Bem, olhando a classificação aqui, eu penso que a gente vai disputar essas 2 vagas da Série C, disputar entre muitas aspas, com o Imperatriz, que ontem foi goleado pelo time misto do Náutico, e o Globo, porque o Globo é muito ruim. Esse Globo perdeu, inclusive, pro próprio Imperatriz na estreia. A gente perder pro Globo foi um erro de análise, um erro de momento muito, muito grande, enfim, imperdoável. Então... Eu creio que, assim, pra gente Volta, Betinho. Volta, Betinho. Eu vou comentar sobre a tabela e depois eu quero falar sobre esse Volta, Betinho. Bem, eu acho que o momento agora é de abraçar o que a gente precisa, entender o que a gente precisa abraçar nessa Série C. Primeiro passo é entender que a nossa luta é contra o rebaixamento. E ponto, tá? Qualquer frase motivacional e etc. talvez sirva só pra imprensa, mas na prática a gente tem que entender isso. E segundo, a gente tem que estancar essa sangria. O time não pode estar perdendo jogos, tomando gols e atrás de gols, tem que estancar essa sangria. De que forma vai fazer? Não sei. Agora, que algo precisa ser mudado. Houveram mudanças da estreia pra cá? Houveram. Foram positivas? Na maior parte sim, mas ainda precisa ter mais atenção. A gente tomar 2 gols como a gente tomou ontem por falta de atenção é impressionante. Já que o Confiança se gaba tanto da estrutura que tem, fisioterapia, médico, não sei o que, contrata uma psicóloga, ou um padre, um pastor, uma mãe de santo, alguém que
que bota alguma coisa na cabeça desses caras. Os caras não podem estar jogando profissionalmente e se desesperando quando vê um jogador do Globo. A gente não tá botando os caras contra um time de Série A. Tá botando jogador com o Globo, o time que tá no mesmo nível ou abaixo do nosso, que tem menos tradição que a gente. Então, acho que essas atitudes elas têm que ser... Porque elas são mais práticas e mais baratas, tem que resolver isso rápido. E sobre Betinho, pra quem defende, volta Betinho nunca devia ter saído, o Betinho não ficou tanto tempo. Betinho tá no Confiança desde o ano passado. Betinho teve pré-temporada, Betinho montou essa equipe e Betinho esteve com essa equipe em um bom momento no Campeonato Sergipano e na Copa do Nordeste e deixou tudo escapar entre os dedos. Então, se existe um culpado, para além da diretoria, dessa derrocada de hoje, é Betinho. Então, achar que, porque Betinho ganhou o Campeonato Sergipano com o Frei Paulistano, estreou com goleada da Série D, meu irmão, ele pode ser o melhor técnico, eu respeito demais Betinho. Agora, o trabalho que ele fez esse ano pelo Confiança foi horrível. E não é voltando que ele vai recuperar ou remendar o que ele fez de errado, não. E para terminar essa coisa de técnico, por enquanto eu ainda não defendo a demissão de Daniel Paulista. Eu sei que os números dele são pavorosos, mas o ambiente está tão carregado que no momento eu acho que não vai, até pelo mercado, enfim, no momento uma demissão dele pode só piorar tudo. Vídeo que aconteceu com o próprio Sergipe no Campeonato Sergipano. Ficou trocando de técnico o tempo todo e sequer arriscou ir às finais. Eu concordo totalmente com você. Inclusive, se a gente tem problema no elenco, um elenco talvez que era apresentado como elenco bom, muitos comentavam, inclusive nós mesmos, mas se o elenco é ruim, foi Betinho que estava na formulação desse elenco. Ele era o treinador. Se ele tinha carta branca, eu não sei. Eu sei que ele aceitou. E o fato dele ter aceitado essa condição o coloca na situação de culpado, se isso for ruim, ou de grande pensador se der certo. Infelizmente não deu, e essa é a realidade, é o que temos para hoje. Além disso, eu também concordo com você, ainda não é hora de pensar na saída de Daniel Paulista, mas isso tem prazo, Mike. O prazo é a Copa América. Se chegar na parada da Copa América e tiver nessa zica, tem que tirar, porque é o tempo de vir alguém começar a treinar, tem que fazer alguma coisa. Tem que tentar tudo, não tem jeito. O futebol tem umas coisas que a gente sabe que tá errado, mas tem que fazer, porque todo mundo faz. E geralmente quem não faz acaba pagando. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Então, por exemplo, eu tiraria Jean do time. Eu sei que isso não é científico, isso não é muito... não tem embasamento, mas Jean chama gol, velho. É impressionante, chama gol. Genivaldo falhou em várias oportunidades, mas Genivaldo também tem muito serviço prestado pelo Confiança. Em 2017, aquela virada de quase rebaixados a quase acesso, ele foi muito importante naquele momento. Também o ano passado, na briga, naquele campeonato que a gente começa bem, vai caindo, começa a sofrer. Começou o ano bem, aqui pegou pênalti no clássico e tal, o pessoal fazendo paródia pra ele, começou a falhar e teve que sair, é verdade. Mas Genivaldo é aquele cara cascudo que a gente já sabe o que esperar. O Jean, até que ele não falha muito, mas é impressionante como as bolas aparecem, os caras livres na cara dele. É o cara que chama gol. O goleiro tem que ter um pouco de sorte também. As bolas desviam e entram e tal. Enfim, eu botaria Genivaldo. É preciso fazer alguma coisa, eu botaria Genivaldo. Eu tiraria Tito do time, ainda que jogasse sem centroavante. O futebol brasileiro, ele peca muito, na minha opinião, porque ele não tem filtração. Então, você assiste a Série A, Série B, Série C, é a mesma coisa. Os jogos aí, a primeira oportunidade que tem, você lança na área. Pode ver que a maioria dos gols do Campeonato Brasileiro da Série A são bolas alçadas na área. Pode ser que feita com o pé, às vezes, mas a bola que subiu e desceu e sobrou, bateu, rebateu e o cara empurra pra dentro. Mas a maioria esmagadora dos gols, gol de bola lançada na área, né? É um vício no futebol brasileiro. Então falta infiltração, velho. Se a gente tivesse times treinados, e o Batistão oferece essa oportunidade, é um excelente gramado. Se tivesse times treinados que a gente pudesse fazer infiltração, nem precisar de centroavante. Futebol com infiltração não precisa de centroavante, porque o cara vem em progressão, ele fatalmente vai sair na frente em velocidade, dentro da área e vai conseguir finalizar. É um sonho que no Brasil, infelizmente, o Brasil retrocedeu no futebol. O futebol que fazia isso, assiste aos outros fazerem agora. Exato. E até tem uns peças pra fazer isso. O Ítalo consegue fazer. Jonatas, ainda que ele seja meio de lua, tem jogos que ele vai bem, tem outros que ele se esconde, mas ele tem velocidade, tem um certo drible, não é o forte dele, mas
na velocidade ele consegue compensar. Ari Moura já mostrou que tem essa capacidade também. O próprio Radar, ele consegue, ele tem um toque muito bom. E Mike, me perdoe, o Ari Moura é excelente para dar o passe da infiltração. Ele lança bem as bolas na área. Você perceba que as bolas de Ari não são cruzamentos, são passes. Às vezes vai fora, às vezes vai longe, mas assim, ele teve uma bola no primeiro jogo que ele jogou aqui contra o Sampaio, que ele meteu o pau se matar impedido, foi um bolão, velho, entendeu? Tem que tentar mais essa jogada de infiltração. Fica na marcação da linha de impedimento, olha pro cara e parte na hora certa, tenta. Vai que acerta uma. Com certeza. Essa jogada de infiltração e os chutes de longa distância, que a gente tentou muito pouco ontem, são fundamentais. Então, para que a gente possa, enfim, pensar algo melhor dessa segmento aí nessas competições, porque a gente tem mais um jogo na terça pela pré-Copa do Nordeste, depois é só Série C. E para encerrar, vamos projetar os próximos jogos. A gente tem jogo terça-feira contra o Sampaio Corrêa lá no Castelão de São Luís, e depois tem sábado contra o ABC aqui no Batistão. O que é que a gente pode ter de prognóstico desses jogos? Olha, eu gosto sempre de falar, Mike, no que eu acho que o treinador deve estar pensando e o que eu acho que deve ser feito. Primeiro, ele já deve estar com medo de perder o emprego. A gente sabe como o futebol brasileiro nós já estamos tratando disso, inclusive, sim. Se é para falar em demissão ou não, então ele já deve estar pensando se vai perder o emprego. Então, se ele for aquele cara de personalidade, ele vai manter o que ele pensa de futebol. Vai manter o que ele pensa. Mas se ele for um cara que estiver pensando mais no emprego, ele vai vir um pouco defensivo. Tomara que ele esteja pensando no emprego, porque agora não é hora de jogar aberto, é hora de jogar fechadinho. Só que eu não defendo nem a escalação nesse momento, já só. Eu defendo nem a escalação do jogo da pré-Copa do Nordeste contra o Sampaio, nem também defendo a escalação para jogar fora da Série C contra o Sampaio. O de ontem eu não tenho muito o que avaliar, porque o jogo não foi transmitido pela TV. A escalação foi a mesma. Porque a escalação foi a mesma, mas assim, eu não defendo o desempenho, porque a questão do desempenho, porque o desempenho, teoricamente, da pré-Copa do Nordeste foi melhor. Foi bem melhor. Com aquela ressalva que eu fiz. Foi melhor por quê? Porque o Confiança jogou melhor e evoluiu, ou porque o Sampaio não se dedicou ao jogo como ele poderia? Essa é uma incógnita que ainda resta a ser respondida. Mas eu jogaria diferente. Eu jogaria no 4-4-2, com 3 volantes, mas eu colocaria um jogador de velocidade em algum lugar daqui, porque talvez o problema daquele jogo contra o Sampaio, da estreia da Série C, é não ter tido desafogo. Então é preciso ter um desafogo. O Jonatas jogando de um lado, ou o Ari Moura jogando pelo outro. É preciso ter, porque se você ficar o tempo todo também só sendo martelado, vai acabar saindo o gol do mesmo jeito. É preciso ter contra-ataque, até para dar susto, porque quando você dá susto no adversário, baixa a confiança do cara, quer dizer, posso pegar um gol aqui, um gol em casa, e aí eles podem ficar fora. Então, se você começa a colocar dúvida na cabeça do adversário, isso te ajuda. Então eu colocaria Jonatas em algum lugar desse time. Mas no mais é fechar mesmo, jogar com 3 volantes, fechadinho, oportunidade, achar um gol. Se todo mundo joga assim, não tem necessidade da gente jogar aberto. E pela Série C contra o ABC tradicionalmente faz bons times, e mais uma vez ele tem um bom time para a Série C, e é um jogo que depende muito do que vai ser a partida contra o Sampaio Corrêa. Vai depender muito da partida, porque se a gente vence e consegue esse dinheiro, já pode vir contratação, o ânimo da equipe já muda, uma vitória fora de casa, uma classificação, enfim. E para mim, nesse momento agora do Confiança, é muito menos técnica do que fator emocional. Beleza. Enfim, não vou me repetir, concordo bastante com você sobre a postura no jogo contra o Sampaio e como por esse jogo passa todo o resto. Por esse jogo passa o futuro da temporada, a temporada do ano que vem, e de como a gente vai, depois dele, só teremos a a Série C. E ganhando a gente encara essa Série C com mais tranquilidade, perdendo a gente vai para vai para uma crise ainda maior, que parece que toda vez que a gente acha que chegou no fundo do poço, se abre mais um buraco nesse poço. Então é impossível a gente ter algum prognóstico de como vai, do que pode acontecer caso a gente perca essa partida contra o Sampaio Corrêa. Então, deixar aqui as nossas palavras finais, né? Então, dê uma mensagem aí de ânimo para a torcida, para que a gente possa começar essa semana aí com esperança, já que o time não está ajudando bastante. Não está ajudando nada. A mensagem é que
O Confiança, eles, em diversos momentos, a gente já passou por isso. De, esse ano vai cair, e não cai. O Confiança, não à toa, é o time que tem maior número de participações no Campeonato Brasileiro da Série C. Então é um time experiente. O Confiança, enquanto instituição, está acostumado a esse campeonato. Então isso não serve de alento. É algo que a gente tem que se apegar. O Confiança não vai cair. Sei que a situação é muito difícil, né? Nós sabemos que a situação é muito difícil no clube. Esse jogo de terça-feira é um jogo divisor de águas, né? Esse sim é com certeza o mais importante do ano. Disparado por tudo aquilo que a gente falou. Dinheiro e motivação. É um recado para os nossos atletas. Joguem extremamente concentrados, porque o Sampaio também está pressionado, com certeza. Eles não foram bem no campeonato estadual, então a vaga provavelmente a vaga na Copa do Brasil eles não têm ano que vem. Então eles também precisam do dinheiro da Série C para 2020. Então, porque tá meio para isso. Eu quero saber, Mike, até confirmar com alguém, se esses jogadores do Sampaio que foram expulsos, se eles precisam cumprir suspensão automática. Eu não sei. Pelo consta, a Copa do Nordeste é uma competição CBF, e se for realmente competição CBF, eu tenho dúvida, eles deveriam cumprir a suspensão, porque se é expulso no brasileiro, tem que cumprir na Copa do Brasil. Enfim, é torcer. Vamos avaliar isso. Bem, da minha parte, desejar uma ótima semana e dizer que sair desse buraco, ele depende dos jogadores, depende da diretoria, mas também depende da gente. Acho que ficar esperando a volta de Betinho ou ficar olhando os resultados dos outros times, ficar pedindo a cabeça do técnico e não fazer outra, e não ir ao Batistão, por exemplo, e não tentar dar um apoio, também não adianta muito. Acho que depende fundamentalmente da gente, porque no final das contas, quando chegar lá para agosto, no final da Série C, se a gente for rebaixado, é a gente que vai estar chateado, que não vai conseguir dormir direito às vezes, porque o jogador arruma a mala dele e joga em outro time o ano que vem. O treinador, a mesma coisa. A diretoria vai arrumar uma desculpa e dane-se. Então, fundamentalmente depende da gente. Então, a gente que tem que fazer a crítica necessária, mas também tem que dar o apoio necessário. Então, a gente tem um jogo sábado que é importantíssimo, e independente desse resultado, a gente tem que estar nesse jogo. Então, chegar lá e ter um público muito baixo é só piorar o ambiente. Eu sei que, de fato, sair de casa num sábado à tarde, nas vésperas do Dia das Mães, para assistir um jogo do Confiança na atual circunstância é um ato quase heróico. Mas o amor se faz desses atos quase heróicos. Então, não vamos desistir. Ainda faltam 16 jogos. Uma vitória já nos tira dessa situação incômoda. Então, que essa vitória venha no sábado. Então, Confiança precisa de todos nós. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Então, muito obrigado a todos. Oi, fala, Jones. Eu acho que o jogo é no domingo. Precisa confirmar aí, né? Ah, tá. Porque essa tabela muda muito. Rapaz, aqui tá dia 12. 12 é sábado ou domingo? 12 é domingo. 12 é domingo. Domingo. Pronto. Então, o jogo vai ser no domingo. Pronto. Então, Dia das Mães. Então, almoce com sua mãe. Dê o presente de sua mãe. E leve sua mãe pro Batistão. Pra ver se com as nossas mães esse time reage, né? Então, é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa, Jones? Só o amor de mãe salva aí, viu? É isso, pessoal. Muito obrigado a quem chegou até aqui, a todos os azulinos e azulinas. Saudações proletárias. Pra cima deles, dragão, e fui! Sua luta continuará. Outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade.